Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres para levar a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua própria oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 12 de junho, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Jesus está no coração do Sermão da Montanha e ele agora está nos chamando à santidade perfeita, à caridade plena. É isso que Jesus está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem disser a seu irmão patife será réu no juízo. Gente, veja, o que Jesus está dizendo para nós e o que Jesus está nos chamando hoje é um mergulho na santidade. Jesus aqui, ele não está abolindo a lei. Não. Jesus aqui, ele está levando a lei à perfeição. E está mostrando para nós que a moral do Novo Testamento, ela é bem mais rígida do que a moral do Antigo Testamento. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, estou te dizendo. E aqui Jesus está dizendo algo maravilhoso. Ele está dizendo para nós que o pecado, né, não é algo simplesmente do corpo. O pecado é algo da alma. É isso que Jesus está dizendo para nós. Por quê? Porque quando a gente consente no nosso coração, antes mesmo de ter feito o ato, nós já pecamos mortalmente, inclusive, se a gente consente. Então, o pecado, ele vai do consentimento do nosso coração. É claro que aí há graus e gravidades, né, do pecado. Mas o consentimento, ele começa dentro do nosso coração. Primeiro é a tentação, que está aqui ainda, né? E se a gente deixa ela cair para o coração e a gente consente, então aí nós, né, livremente cometemos aí um pecado. E é isso que Jesus está dizendo, né? Se a vossa justiça, portanto, ele diz: olha, quando você estiver, né, indo para levar a sua oferta e você lembrar que você precisa botar a sua vida em ordem, volta e reconcilia-te com teu irmão. E aí no finalzinho, Jesus aqui, essa passagem de São Mateus, ela é uma grande alusão ao purgatório. Ele diz: olha, procura reconciliar, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu vos digo, enquanto você não pagar o último centavo, você não vai sair dali. Ou seja, enquanto você não estiver purificado, pleno, para poder entrar no céu, na visão beatífica, você ficará aí no purgatório. E isso nos lembra maravilhosamente bem que o pecado, ele gera duas penas. Pecado,
né, ele gera 2 penas, todo pecado, né? Agora, o pecado mortal, ele gera uma pena temporal e ele gera uma pena eterna. A mais grave, evidente, é a pena eterna, que é sanada e apagada e perdoada na confissão. Mas a pena temporal, que é as consequências daquele ato, isso daí fica, né? É como uma pessoa que viveu uma vida leviana, por culpa própria, ela acaba contraindo, por exemplo, o HIV, né? Por culpa dela, não por acidente, mas por culpa dela, né? E ela vai e se confessa. Deus perdoou. Estando arrependido, Deus perdoou. Qual a consequência disso? A consequência é que ela está com o vírus. Isso pode levar ela à morte. Entende a diferença? Deus perdoou. Mas há uma consequência que, mesmo a gente confessando, essa consequência ela não é restaurada. E essa consequência, esse fruto desse pecado, nós chamamos de pena temporal. É como, por exemplo, quando a gente difama uma pessoa. Você pode ir lá pedir perdão para a pessoa, e a pessoa pode te perdoar, e você será perdoado pela pessoa e por Deus. Mas qual é a consequência? Limpar o nome daquela pessoa nem sempre é possível. Nem sempre é possível. O estrago já foi feito. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo para nós nessa meditação do Evangelho é que nós precisamos fazer de tudo para nós vivermos a vida de santidade. Por quê? Porque o pecado, ele tem consequências devastadoras na nossa vida. Que, volto a dizer, que numa boa confissão, né, ou num ato de contrição perfeita, que é algo bem raro, né, nós podemos ficar limpos do pecado. Na confissão, ordinariamente, ou com um ato de contrição perfeita, volto a dizer que é muito raro de acontecer, né, mas as consequências dos nossos erros, as vidas que nós machucamos, o coração que nós ferimos, aquelas palavras que a gente poderia ter evitado de dizer, as consequências disso, o desastre, ele está aí, ele foi feito. E isso tem consequências temporal. E o purgatório, ele é para isso, né? A igreja nos ensina, através do Concílio de Trento, que o purgatório é para as pessoas que não estão ainda totalmente purificadas para se encontrar com Deus, né? Elas precisam ainda, né, satisfazer a justiça, né, pagando a pena temporal, as consequências daquele pecado, né, que já foi perdoado, porque senão não estaria no purgatório, que o purgatório é um lugar de salvação. Quem está no purgatório está salvo. A saída do purgatório, a porta do purgatório é somente para o céu. Somente para o céu, né? Mas nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, amigos. Meus irmãos, nós precisamos lidar com essa realidade. Veja, Jesus aqui, ele está nos chamando à santidade. E é interessante aquilo que diz Santo Agostinho, que Deus, ele não nos pediria o impossível. Deus não nos pede o impossível. Com o pedido de Deus, ele dá a graça para que a gente possa realizar a sua vontade. Deus dá a graça, entende? Deus dá a graça para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Por isso que nós batemos no peito dizendo: minha culpa, minha tão grande culpa. Porque e nós precisamos nos livrar, esse evangelho também está querendo nos livrar do vitimismo, né? Quantas pessoas, quantas vezes nós, de culpado, nos colocamos como vítima? Afinal de contas, fulano me levou a isso, ou eu fui por causa daquela situação. Não, nós fomos porque nós quisemos. Nós somos livres para dizer não a qualquer coisa, né? E aí, nós esquecemos da palavra de Ezequiel, capítulo 18, que fala lá da responsabilidade individual. O Senhor diz lá:
pela boca do profeta Ezequiel. Se um justo se arrepende da sua justiça e começa a praticar o mal, é por causa daquele mal, e não é levado em conta todo o tempo de justiça, mas é por causa daquele mal que ele será julgado e condenado. Se um ímpio abandona o caminho de impiedade e ele se converte e ele vai para a justiça, então ele se salvará por causa daquele ato. E isso é maravilhoso. E responsabilidade individual. A culpa é minha. A culpa é minha. Eu que disse sim. Claro, posso ter sido influenciado, mas eu sou livre para dizer não. A liberdade. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você, irmão, né? Jesus está dizendo, põe a tua vida em ordem. Né? Se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém para pedir perdão, né? Se você precisa largar algum pecado, alguma coisa que te prende e que pode ser um perigo para a tua alma, o evangelho de hoje está falando sério para cada um de nós. Jesus hoje, ele está sendo muito claro e muito direto conosco. E com isso, ele está nos dando a graça hoje para que a gente possa tomar as decisões corretas. E a melhor decisão é aquela que diz lá o livro do Deuteronômio: escolhe, pois, a vida. Deus, ele fica torcendo para que a gente escolha o caminho da porta estreita, porque esse caminho é o caminho que leva para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.